refresco na mente de vocês, que eu acredito que com essa loucura toda de conteúdo que vocês estão passando, essa sobrecarga de coisas, talvez vocês estão um pouco perdidos ainda no assunto dessa semana, tá? De semiologia. Nós estamos em síndromes pulmonares e a gente já falou lá da parte de síndrome de condensação e tal, e a gente ia entrar em atelectasia, tá? Olha, a atelectasia é algo frequente? É algo frequente, porém não é algo que é de todo dia, o arroz com feijão que a gente costuma dizer, né, no nosso âmbito clínico. Primeira coisa, eu sempre começo, eu gosto muito de usar esses fluxogramas, esses mapinhas mentais, porque o que é a atelectasia, né? Gente, a atelectasia nada mais é que um colapso, tá? Um colapso total ou parcial do pulmão, ou até mesmo, se não é do órgão inteiro, é de uma zona específica, de um lóbulo específico, tá? Por que que acontece isso? Acontece quando os alvéolos, eles se esvaziam, e aí nós temos o colapso pulmonar. Mas, professora, como é que acontece a atelectasia? É comum? Como é que a gente pode dizer desse quadro? Na realidade, gente, etiologicamente falando, nós temos várias possibilidades para isso. Porém, pode ser por uma obstrução intrínseca de via respiratória, isso pode acontecer. Pode ser por uma compressão extrínseca da via respiratória, pode ser por supressão da respiração ou até mesmo tosse, né? O paciente tem um acesso de tosse, isso pode formar um colabamento a nível pulmonar, um colabamento a nível lobular. Pode ser por compressão ou por colapso do próprio parênquima pulmonar. O que é mais comum, o que a gente costuma ver mais, por cirurgias torácicas e abdominais, né? Pós-cirúrgico. E, claro, né? Tubo endotraqueal mal posicionado. Você vai fazer uma IOT, uma intubação orotraqueal. Quando você intuba seu paciente, em vez de você ver uma melhora no quadro, uma melhora na hemodinâmica do paciente, o paciente começa a decair. Poxa, mas por que esse paciente começou a decair? Qual que é a explicação disso? O paciente, de repente, decai ao máximo, é um quadro atelectásico. Aconteceu, vamos tentar resolver esse problema, tá? O que eu sempre digo, quando a gente fala, né, desse caso em si, da atelectasia, que é o desaparecimento do ar dos alvéolos, tá? Senta mesmo que esse espaço alveolar seja ocupado por células ou por exudado, aqui nós não estamos falando de um processo inflamatório infeccioso. Aqui nós estamos falando de um desaparecimento de ar dentro desses alvéolos, sem que seja por células ou por questões exudativas. Mas, professora, então, o que a gente pode dizer? Um paciente com neoplasia, por exemplo, né? Um paciente que talvez tenha a presença grande de muco, ou até mesmo um corpo estranho, e isso aí passa a ocluir a luz do brônquio, isso pode trazer uma afetação a nível alveolar? Com certeza, gente, com certeza, tá? Toda e qualquer afetação a nível brônquica, seja lá proximal, seja terminal, vai repercutir a nível alveolar. Se eu não estou tendo passagem do ar, circundância do ar por ali, os meus alvéolos serão comprometidos. Isso pode acontecer, pode. Show! Bom, mas e aí? Como é que a gente vai ver esse quadro? Como é que o paciente vai apresentar, né, sintomatologicamente? Vale lembrar um detalhe importante, que quanto maior for a área de comprometimento, mais intensa vai ser a manifestação clínica. Entendi. Então, quanto mais comprometido, mais o seu paciente vai ter as manifestações. Mas a dispneia é algo característico, né? A dificuldade para respirar é algo muito característico. Isso é imediato, tá? A sensação de desconforto respiratório e a tosse seca. Então, o seu paciente tem dificuldade para respirar,
respiração mais rápida e mais superficial. Em alguns casos, pode vir a cursar com uma febrícula, né, uma febrezinha baixa e tosse seca. Prof, mas e aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico desse quadro? Né? Ali, como diz, a atelectasia que é clinicamente significativa, ou seja, provoca sintomas e aumenta os riscos da complicação, ou afeta significativamente a função pulmonar. O que acontece? Eu posso abusar da clínica aqui? Posso, porém eu vou precisar de um exame de imagem para fazer o meu confirmatório, tá? Não tem como eu dar um critério de, paciente atelectásico, pronto, só pela clínica. Não, eu vou precisar de radiografia aqui, certo? Então, às vezes, vocês vão olhar igual aquela imagem, por mais pequena que está ali, vocês vão ver o quê? Uma opacificação pulmonar, tá? Ou a perca do volume pulmonar, ali a gente vê que tem um comprometimento total do lado afeto, tá? Prof, tem reversão, né? Tem. Se você tiver um paciente que aconteceu um quadro telectásico por obstrução, seja por tumor ou corpo estranho, o que vai ter que fazer vai ser a retirada, tá? E aí a gente vai tentar com fisioterapia respiratória, se em casos muito graves de colabamento total, vai ter que fazer a lobectomia. Pois não? Oi? Meus amores, tem alguém com áudio ligado ou quer falar alguma coisa? Pronto, tá tudo certo aí, Marconi? Não, meu querido, capaz. Diga, Luiz Henrique. Esse? Você consegue falar comigo? O que você precisa? Ah, tá, ok. Achei que era alguma coisa. Bom, então vamos lá. Professora, o que a gente vai fazer ali? O que a gente vai possibilitar no nosso exame físico desse paciente, né? Então, quando vocês forem inspecionar, geralmente vocês vão observar que tem uma retração do hemitórax, tá? Retração do hemitórax, isso é claro, o hemitórax que for o comprometimento. Para todos os casos, não, isso vai depender do tamanho da lesão. Quanto maior a lesão, mais a gente possibilita o exame físico. O paciente, ele vai apresentar tiragem, isso não tem como, porque lembra que ele teve um colapso, um colabamento pulmonar, então a gente vai ter uma respiração desse paciente muito mais superficial, né, até mesmo em questão polipneia aí, então ele vai apresentar tiragem, tem esforço respiratório, tá? Eu vou palpar, quando eu palpo esse paciente, eu vou observar que a expansão vai estar diminuída, então ele vai ter uma expansibilidade diminuída, e frêmito tóraco vocal diminuído, ou abolido, ali tá abolido, né? Depois eu vou arrumar ali, tá? Frêmito tóraco vocal diminuído, abolido e expansibilidade diminuída. Percussão, matidez e submatidez. Agora, vê ali, auscultar, respiração broncovesicular e ressonância vocal diminuída. Professor, o que é mesmo ressonância vocal? Ressonância vocal é quando você tem um paciente, né, que você vai colocar seu estetozinho ali e você vai pedir para ele falar. Ah, professora, eu não entendi o que ele falou. Não, eu entendi claramente o que ele falou. Eu entendi, porém parecia estar meio cochicheado. Então, isso é ressonância vocal. Uma das coisas que eu tenho percebido bastante com os alunos é em relação à questão de gravar isso aqui, né? E isso eu até quero falar com vocês. Gente, eu quando fui aluna de semiologia,
Eu não gravava exame físico. Até porque cada caso se apresenta de uma forma. Nós estamos falando aqui de possibilidades, né, de achados que são mais comuns. Mas se você pegar um quadro de uma telectasia no exame físico, a primeira coisa que vocês vão fazer na inspeção é já observar que de imediato aquele paciente ele vai ter assim uma dificuldade respiratória bem característica e apresentando tiragem. Prof, eu vou auscultar. Quando eu ausculto o meu paciente, geralmente eu ausculto uma respiração broncovesicular. Aí vocês me falem, mas como é que eu vou gravar isso? Eu não estou pedindo para ninguém gravar, eu estou pedindo para que vocês entendam, tá? Entendam. Isso é importante. Não quero que vocês se preocupem em relação eu preciso gravar, eu preciso saber, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, vamos entender o caso aqui, certo? Porque isso é uma dúvida que todos os alunos têm, muitos me questionaram isso, e aí a gente tem que botar os panos nos is, como diz, deixar quietinho e tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que eu me esqueça. Quando a gente fala assim de pneumonia, qual que é o achado mais importante na pneumonia? Vocês conseguem me elencar? No exame físico, o que que vocês elencam mais importante? Crepitação é fidedigno, só crepitação, estertores crepitantes para você dizer um quadro de uma pneumonia ou não? Vamos? O que mais chama atenção, gente, que eu falei para vocês em pneumonia? Eu falei, olha, grava isso aqui, porque isso aqui é fato. Vamos relembrar? O que que a gente tem no quadro pneumônico? O que que a gente tem no quadro pneumônico? Gente, olha só. A primeira coisa no quadro pneumônico que vocês têm que prestar atenção, sem sombra de dúvida, claro, tirando a sintomatologia, mas no exame físico, lembra, o paciente no exame físico, ele vai ter frêmito tóraco vocal aumentado. Pneumonia é uma das poucas patologias do sistema respiratório que o seu paciente ele vai apresentar frêmito tóraco vocal aumentado devido à secreção, né? Outra coisa importante, o que vocês colocaram ali, com certeza a crepitação é algo marcante. Eu concordo plenamente. Porém, não se esqueça que a ressonância vocal do paciente de vocês vai estar toda alterada. O paciente de vocês, meus amores, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar broncofonia, ele vai apresentar egofonia, ele pode apresentar pectorilóquia. Lembra disso que eu falei para vocês? Não se esqueçam. Essas alterações da ressonância vocal vocês não vão encontrar em outros processos. Igual é a classe toda de quadro pneumônico.
tá? Se eu não ausculto o murmúrio vesicular, geralmente é porque é substituído pela respiração brônquica. Então, por favor, é uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente. Não esqueçam disso, tá? Isso é dado positivo de valor para um paciente com quadro pneumônico, certo? Beleza? Relembraram? Relembraram ou não? Agora sim, né? Aham. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui que alguém fez uma perguntinha aqui. Ingrid, prof, na telectasia não se escuta o murmúrio vesicular em razão de não entrar mais ar nos alvéolos daquela determinada região pulmonar. Então, Ingrid, o que que acontece? Dependendo do grau, né, dependendo do grau da extensão, você realmente não vai ter a percepção da ausculta do murmúrio vesicular. Por quê? Se eu tenho um processo obstrutivo, nesse caso, não tem como aquele ar estar entrando e saindo, então provavelmente eu não vou auscultar. Tudo vai depender do comprometimento. Por isso que o paciente vai ter respiração broncovesicular. O que que é respiração broncovesicular, Ingrid? Você consegue me responder? Ou não? Ou Ingrid ou qualquer outro aluno? E isso, o som é bem mais forte, exatamente isso. Aham, perfeito, tá? Então, aí você já vê que, opa, não é o normal que é o murmúrio vesicular, tá? Então, o paciente, ele acaba não tendo aquela resposta em relação ao murmúrio vesicular e acaba tendo uma respiração broncovesicular, certo? Beleza, show. Entendeu isso, né? Nada, capaz. Eu não sei se vocês conseguiram praticar isso, mas provavelmente não, né? Hã? Débora, na realidade, é assim, quando você fala som broncovesicular, é como se você tivesse uma soma daquele som que você está conseguindo auscultar do murmúrio vesicular, mais um som brônquico. Na realidade, é o som brônquico que é mais proeminente, certo? Tá? Muitas pessoas até falam que o som broncovesicular é a mesma coisa que o murmúrio vesicular, mas outras literaturas consideram aí uma diferençazinha, tá? Mas não tem problema, gente, olha só. Aqui na telectasia, vocês não vão ficar se embasando nesses detalhes. Tipo, a ausculta, você sabe o quê? Faz o pensamento que a Ingrid colocou ali. Você sabe que você tem um processo obstrutivo ou um processo de um colabamento, porque tem ausência de ar. Se você tem ausência de ar ali, você não tem como você auscultar nada, tá? Então, por isso que a ressonância vocal é diminuída, por isso que você vai escutar mais uma respiração broncovesicular. Isso acontece no processo de bronco ou de atelectasia, tá? Olha, um detalhe muito importante. Seu paciente, ele vai apresentar toda a característica clínica. Ele vai ser um paciente que, como eu disse, dependendo da situação, ele pode rapidamente progressar para uma descompensação grande, um quadro dispneico muito grande. Mas se ele chega lá para você com dispneia, sensação de desconforto, tosse seca, febre, opa! É um paciente, então, será que aqui nós estamos frente a um quadro de uma atelectasia? Esse raio-x é um raio-x que ele não é tão conclusivo. Por que que ele não é tão conclusivo, né? Talvez ali eu não consiga observar bem um quadro de atelectasia,
Eu olho, nada me chama muita atenção. Mas uma das coisas que vocês têm que observar em quadro de atelectasia, num raio-x, é o mediastino, tá? Por quê, professora? Porque sempre quando você olha um raio-x e você vai, o que que eu vou olhar aqui nesse raio-x? Eu vou observar que eu tenho um deslocamento das cisuras. Aí você não sabe onde que estão as cisuras pulmonares, aí fica difícil, né? Então, quanto maior for o colapso, maior vai ser o deslocamento. Professora, eu sei que aqui eu tenho perda do que a gente chama ali de aeração pulmonar, né? A gente tem uma redução da transparência. Tudo bem. Professora, outro detalhe importante, a gente tem uma aproximação dos vasos pulmonares e dos brônquios no local da telectasia. Sim, é outro ponto importante. Só que o mais importante de tudo é a gente observar o quê? A gente observar o nosso mediastino, tá? A gente observar o nosso mediastino. Então, nós vamos ter, é igual vocês olhem aqui, ó, tá? Aqui tá a nossa coluna vertebral, bonitinha, centralizada, simétrica, perfeito. E aqui eu observo que tem algo estranho aqui, eu não sei bem o que que é, né? Aqui não está bem definido. Mas isso é uma desviação contralateral da estrutura mediastínica, tá? Pode ser que algumas das vezes vocês vão encontrar um rebaixamento da cúpula diafragmática, ok? Rebaixamento da cúpula diafragmática, tá? Homolateral. Então, isso são características importantes. Mas, uma das coisas que eu faço questão que vocês prestem atenção, é no mediastino. Se viu desviamento mediastínico, opa, é um desvio contralateral, opa, eu tô falando de atelectasia, tá? Beleza? Entendido? Prof, eu vi uma hipertransparência. Isso significa o quê? Ou que tem um colapso pulmonar, né? Hipertransparência, então, são coisas que talvez agora seja muito confuso. Porém, quando vocês forem para a prática, quando vocês estiverem já praticando, vai ficar mais fácil. Repita comigo aí. Qual é a característica principal de uma radiografia de um paciente atelectásico? Observar as cisuras pulmonares, tá? O que mais, professora? Desvio mediastínico, certo? O desvio do mediastino vai ser sempre para o lado da atelectasia. Se o seu paciente tem atelectasia do lado direito, você vai ter desviação do mediastino para o lado direito. Tá bom? Certo? Fechou? Fechou aí? Anotou? Fechou. Então, fechou, tá fechado, tá amarrado e embargado, como diz o outro. Tudo certo? Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, só para que fique mais claro, tá? Rapidinho. Tararararara. E vocês acham ruim de eu comentar um pouco sobre imagem aqui ou não? Eu não tive isso em semiologia, isso dificultava muito depois. Se vocês não se importarem, eu fico mais tranquila. Deixa eu colocar aqui, só um momentinho. Eu repito de novo, não tem problema não, tá? Pode ficar tranquila aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui.
Que imagem não é muito bonitinha, mas dá para vocês observarem bem aqui. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Bom, muito bom. Bom, meus amores, a imagem não está perfeita, porém dá para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? O que que acontece aqui? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a telectasia esquerda total, tá? Aqui vocês não conseguem observar muito, porque a imagem não ficou com uma resolução boa, mas aqui nós temos totalmente o colapso pulmonar. E se vocês observarem aqui, essa zona, a zona mediastínica, vocês têm um desviamento do seu mediastino para a zona do lado afeto. Então, por isso que eles foram para o lado esquerdo. Aqui, por exemplo, você encontra um quadro atelectásico envolvendo o lóbulo superior, tá? É porque aqui também não ficou claro, mas você observa desviamento mediastínico aqui, certo? Às vezes é difícil a gente falar assim, olha, observa a cisura pulmonar, que é a fissura pulmonar, tá? Isso aí às vezes é meio complicado, porque você não sabe aonde que fica a fissura pulmonar aqui, dividindo o lóbulo superior com o lóbulo inferior, ok? Mas quando você observa desviamento mediastínico com a clínica, é sugestivo de atelectasia. Outro detalhe importante, você pode, às vezes, encontrar isso aqui, ó, elevação das cúpulas frênicas, tá? Ou das cúpulas diafragmáticas. Sempre elas vão estar elevadas, professora? Nem sempre, às vezes elas podem estar rebaixadas. Só que é o rebaixamento da cúpula, né, homolateral. Então, não fixem muito em relação à cúpula diafragmática, porque ela pode estar tanto elevada quanto rebaixada, tá? Então, o que que é principal? Principal vai ser sempre o desvio da estrutura do mediastino para o lado afeto, ok? Prof, então aqui nesse caso a gente tem uma atelectasia esquerda total, a gente tem um colapso total ali, certo? Certo. Outra coisa que vocês podem observar aqui, ó, que vocês também têm um aumento dos espaços intercostais, tá? Isso é uma característica muito importante, aumento do espaço intercostal. Parece de um enfisematoso, porém não é. Aqui o quadro é outro, certo? Entendido? Ali a gente tem uma clássica. Entenderam? Viram como não é difícil? É sugestivo. A minha clínica, eu confirmo com o meu raio-x, beleza, vamos tratar esse paciente da melhor maneira possível, tá? Observe o mediastino, gente. Mediastino é uma zona muito importante que às vezes o povo não dá muito valor, mas ela é importante e fidedigna para um diagnóstico. Show! Vamos continuar. Vamos que o tempo ruge, a Sapucaí é grande. Olha lá, caso clínico para vocês ali, né? Não sei do que é esse caso clínico, mas é um caso clínico. Sara, uma estudante de 17 anos, consulta por febre de hasta 38 graus. Ela tem tosse, ela tem dor torácica, eu já até grifei para vocês aí, tá? Que havia começado bruscamente 24 horas antes. Não tem antecedentes de importância, e no exame físico, ela apresenta uma frequência respiratória de 16 por minuto, uma frequência cardíaca de 96 por minuto, e uma lesão herpética no borde do lábio inferior direito. O único achado semiológico no tórax era um foco de um estertor crepitante na base pulmonar direita. Vamos respirar aqui? Aqui eu tenho uma paciente de 17 anos, que tem como motivo de consulta febre de até 38 graus, tosse e dor torácica. Começaram bruscamente 24 horas antes, tá? O que eu tenho de importante no encontro semiológico, no achado semiológico? Estertor crepitante em base pulmonar direita. É isso que eu tenho. Quais são os diagnósticos diferenciais? Aqui é a pergunta.
Você solicitaria uma radiografia de tórax, sim ou não? E se você tivesse um infiltrado no lóbulo inferior direito? Seria imprescindível realizar análise de sangue e cultivo? Tipo, só a radiografia de tórax já é suficiente para diagnóstico ou você solicitaria um exame de sangue e um cultivo? Respondam para mim, rapidinho aí, qual que é esse caso clínico aqui em questão? Nós estamos falando de que caso clínico ali? Daquela paciente de 17 anos, que tem febre, que tem tosse, dor, né? Que começou 24 horas antes do ingresso. E aí, é o quê? Perfeito. Então, vocês estão dando um diagnóstico de pneumonia. Show. Qual é o diagnóstico diferencial de pneumonia? Quem diz para mim? Vamos lá? Qual é o diagnóstico diferencial de pneumonia? Aqui ele pergunta qual é o diagnóstico. Vocês falaram aqui que o diagnóstico é pneumonia. Qual é o diagnóstico diferencial? Quais são as outras patologias que vocês poderiam suspeitar aqui nesse quadro clínico? Por que vocês estão falando de tosse, frêmito, secreção? Não. Gente, o que é diagnóstico diferencial? Débora, o que é diagnóstico diferencial? Oh, Ingrid, ¿qué va a tener? No, lo que sería diferente del cuadro são doenças que se assemelham, meus amores. Exatamente isso. Diagnóstico diferencial de pneumonia é o quê? Pode ser TBC, pode ser neoplasia, pode ser tromboembolismo, pode ser edema agudo de pulmão, pode ser vasculites, pode ser atelectasia, né? Isso é diagnóstico diferencial, gente. São doenças que se assemelham ao quadro clínico, porém, não são, né? Sempre vai ter uma diferença, por isso é diferencial. Se vocês estivessem em prova agora comigo, eu ia ficar muito brava e chateada. Né? Pronto, eu vou respirar agora. Débora, responde aí para mim o que é diagnóstico diferencial. Simões, fala aí para mim o que é diagnóstico diferencial. Bora, Daiane. Vamos? Fala, professora. São doenças que se assemelham à patologia que o paciente está apresentando no momento. Perfeito. E qual é o diagnóstico diferencial de pneumonia, Daiane? Pode ser tuberculose, pode ser bronquite aguda, pode ser uma neoplasia, pode ser uma crise asmática. Show! Mas sempre cada uma vai ter uma característica para diferenciar, né? Sim. Só o raio-x é fidedigno para o diagnóstico? Ou você, como médica, solicitaria hemograma e cultivo? Sim, hemograma e cultivo. Às vezes o raio-x pode estar normal. E será que o cultivo dessa paciente daria certo? Eu vou fazer vocês pensarem, vocês vão ficar craque em caso clínico. Eu acho, professora, não sei se estou certa, que de imediato, não, porque tem 24 horas que começou os sintomas, então creio que ainda não deu tempo de crescer grandes quantidades de micro-organismos. É um fato importante. Eu disse mesmo que dor torácica sempre é bom ter um eletrocardiograma. Porém, ela tem febre, né? A dor torácica não é o motivo principal de consulta. Se fosse, seria um eletro, com certeza, sim ou sim. Nesse caso aqui, meus amores, o raio-x, ele já praticamente nos dá o diagnóstico.
Só que eu posso solicitar um hemograma para ver se a paciente vai ter leucocitose, né? Eu posso solicitar um hemograma para ver se ela vai ter velocidade de eritrosedimentação aumentada, que indica infecção. E eu não posso solicitar aqui um expulto ou uma coleta de expulto, né, ou um cultivo. Por que, professora, que eu não posso? Porque ela tem uma lesão herpética no lábio inferior direito, tá? Então, se eu não souber coletar esse exame, o exame vai vir alterado, porque ela tem uma lesão no lábio inferior, beleza? Então, aí eu poderia até fazer a coleta de um aspirado nasal, ou, sei lá, uma outra coleta, podia ser até uma coleta brônquica, porém, o cultivo com essa paciente aí ia ser meio compromissado, tá? Paciente tem lesão em lábio inferior, paciente tem lesão herpética, então, quando ela for expectorar, ela pode aí entrar em contato, né, e vir alterado o exame. Entenderam? O cultivo só vai ser importante quando eu começar com antibiótico com essa paciente e ela não responder o quadro clínico. Então, poxa, se você começou um tratamento para ela com amoxicilina mais ácido clavulânico, ou seja lá o que for, ou metronidazol, ou sulfatrimetropin, começou o tratamento, o paciente não está respondendo, o paciente está piorando, vamos fazer um hemocultivo, vamos fazer um cultivo de esputo para realmente ver qual é o micro-organismo. Porque senão talvez eu estou cobrindo um e descobrindo o outro. Beleza? Vocês vão ficar craque com a mamãe aqui. Vocês vão saber interpretar a história clínica, vocês vão saber dar diagnóstico, sim. Vamos começar a pensar. Tá bom? Fechou aí? Doutora, com licença. Uhum. Só para esclarecer, então, nesse caso clínico que você passou, o raio-x seria o diagnóstico diferencial para ver se tratava de uma pneumonia ou de uma bronquite aguda. Não, o raio-x não é o diagnóstico diferencial. O raio-x é o exame complementar para o diagnóstico. É que eu entendi que você disse que nesse caso praticamente já dava o diagnóstico, né? Isso, o diagnóstico diferencial são patologias que se assemelham ao quadro, tá? Entendi. Obrigado. Por exemplo, bronquite, asma, neoplasia, tuberculose, tudo bem? Isso é diagnóstico diferencial. Sim, minha dúvida não era a respeito disso, não. É que eu achei que o diagnóstico diferencial entre bronquites aguda e pneumonia fosse raio-x, entendeu? O raio-x, sim, ele é decisivo, é um exame de imagem decisivo para a conclusão diagnóstica. Nesse caso, só o raio-x estaria completo? Se você não tivesse como solicitar um hemograma, só o raio-x mais a clínica é sugestivo. Porém, a gente vai sim solicitar um hemograma. Por quê? Eu preciso saber se ela tem leucocitose. Ela tem febre, então provavelmente deve ser algo bacteriano, né? Febre alta. Se não poderia ser vírico, tá? Tá certo, doutor, obrigado. Nada. Se ela, Ricardo, tivesse uma expectoração hemóptica, né, expectorando sangue, ou uma expectoração errumbrosa, que é aquela característica mais amarronzada, com pus, eu posso solicitar um cultivo? Posso, devo até. Só que nesse caso, o cultivo para ela vai ser meio difícil, porque ela tem uma lesão herpética no lábio inferior. Com essa lesão herpética, se eu solicito o cultivo, ele pode vir alterado, né? Porque pode ser que o exame seja feito de forma errada, pode ser que ela esteja numa fase ativa. Então, assim, são vários pontos a se pensar, tá bom? Ok, muito obrigado. Nada, meu querido. Entenderam, meus amores? Todos entenderam? Responde para a mamãe aí. Vocês vão ficar craque, hein? Vocês vão ficar craque. Vocês vão me dar orgulho. Isso, Carlota. Diagnóstico diferencial, né?
Diagnóstico diferencial é uma patologia que se assemelha a outra porque talvez os sinais e os sintomas são iguais, tá? Mas ela sempre vai ter uma diferencinha, seja no raio-x, seja em um outro exame, seja na inspeção física, tá? Isso é diagnóstico diferencial. Beleza? Gente, por que eu trabalho com vocês tanto diagnóstico diferencial? Porque nunca a gente pode fechar o diagnóstico em algo só. Por exemplo, se eu tenho um paciente, eu já digo para a mãe do meu paciente, ou para você, que é pai, mãe, e fala assim, olha, ele tem pneumonia. Pronto, bati o martelo, é pneumonia, acabou. E, de repente, esse paciente começa a piorar, ou, de repente, começam a aparecer outras coisas, e aí não é mais pneumonia. Como que eu vou falar, olha, eu troquei o diagnóstico, tá? Eu estou pensando agora em tal coisa. Então, a gente faz o quê? Faz a eliminação. Quando a gente não tem certeza, a gente põe as possibilidades e vai eliminando. Ah, não é isso aqui porque não tem isso, não é isso aqui porque não tem isso, não é isso aqui porque não tem isso. Tudo bem? É uma forma esquemática da gente conseguir dar um diagnóstico correto. Beleza? Show? Eu espero que tenha ficado claro agora, viu? E vocês não esqueçam mais isso. Bom, meus amores, outro ponto importante é falar de enfisema pulmonar, né? Professora, enfisema pulmonar, ele entra em doença pulmonar obstrutiva crônica, isso é um fato, tá? O que a gente tem para dizer do enfisema pulmonar? Muita coisa. Incluso que a gente observa uma hiperaeração, certo? Hiperaeração, hiperar, vamos pensar assim, tá? Geralmente se observa em enfisema pulmonar, e isso é resultado de alterações anatômicas caracterizadas pelo aumento anormal dos espaços aéreos distais, tá? Em relação ao nosso brônquio terminal. Prof, então o que eu tenho? Eu tenho aí uma modificação estrutural da parede alveolar, que limita o fluxo aéreo nos alvéolos. Então, o que acontece aqui com os meus alvéolos, gente? Os meus alvéolos, eles se aumentam de uma forma anormal, tá? Eles começam a ficar grandes. Ah, entendi, professora. Então, isso aí limita o fluxo aéreo nos alvéolos. Exatamente, esse é o problema do enfisema pulmonar. Só que essa anormalidade, essa modificação, ela só vai acontecer com o tempo. Porque enfisema pulmonar é algo crônico, é algo progressivo. Quanto mais eu lesiono, mais aumenta a minha progressão da enfermidade. Enfisema pulmonar e bronquite crônica estão dentro do quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial de bronquite para enfisema? Vamos já ver. Já vamos ver isso aí. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que o enfisema pulmonar, ele tem algumas variedades anatômicas. Isso aí, provavelmente, vocês viram em fisiopatologia ou anatomia patológica. Depende sempre da extensão do comprometimento dos acinos e dos lóbulos, tá? Mas isso aí a gente não vai entrar em detalhes. O que a gente tem que saber em semiologia? A gente tem que saber dar um diagnóstico de enfisema pulmonar. Você solicita uma radiografia para o seu paciente, e quando você solicita uma radiografia, você observa pequenas diferenças, dependendo da evolução do enfisema, e tem hora que você observa grandes diferenças, tá? Olha aqui, gente, essa primeira radiografia é uma radiografia em frontal do tórax, isso aqui é um paciente normal, é um paciente que não apresenta alteração anatômica nenhuma, estrutural nenhuma.
Aqui nós temos um paciente com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse meu paciente aqui, galera, ele tem excesso de ar nos pulmões. E, é claro, todo paciente que apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica vai ter alteração na silhueta cardíaca. Gravem isso. Todo paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai ter alteração na silhueta cardíaca. Então, a primeira coisa que vocês vão olhar também é o quê? A silhueta cardíaca do paciente. O coração, ele pode estar aumentado ou o coração, ele pode estar diminuído. Eu observo aqui que eu tenho aqui, ó, um distanciamento, um aumento do espaço entre os meus arcos costais, né? Professora, então, eu tenho que olhar esses dados, eu vou ser mais clara daqui para frente, mas a primeira coisa é só isso que eu quero que vocês saibam, tá? Isso é a parte mais importante, certo? O que vocês têm que saber? Convém a gente lembrar, gente, que tanto pacientes com bronquite crônica e enfisema pulmonar são condições que coexistem frequentemente no mesmo paciente. Como assim, professora? Porque a gente sabe, gente, que bronquite crônica e enfisema são coexistentes porque ambos, embora que fisiopatologicamente cada uma seja diferente, eles têm um fator em comum. Qual é o fator em comum que tem? É o tabagismo. O tabagismo, tá? O tabagismo é o fator em comum de bronquite com enfisema. O processo fisiopatológico de dano aos pulmões, cada um tem o seu, porém o fator etiológico é o mesmo. Mas e aí, professora? O que eu tenho que saber a mais? Vamos ali, ó. Vamos para o nosso exame físico. Presta atenção, acorda, abre o olhinho aí e toma um café. Quando você vai fazer o exame físico e você ficar na dúvida se você tem um paciente enfisematoso ou se você está frente a um paciente com uma bronquite crônica. No enfisema, o seu paciente ele vai ter uma história prolongada de dísnea de esforço. Então, o que acontece aqui? Aqui, o seu paciente no enfisema, ele tem dísnea. Só que a dísnea dele, gente, ele vai se agravando lentamente. Ele não, de repente, já não tem, tô com falta de ar, já, rápido. Não, é progressivo, tá? É progressiva, a dísnea é progressiva. Então, o que vai acontecer? No início, o seu paciente com enfisema, ele vai ter dísnea a grandes esforços. Correr, jogar bola, subir 20 lances de escada, grandes esforços mesmos. E quando ele fica numa fase mais avançada da doença, a dísnea dele vai ser em repouso, tá? Ele vai ter dísnea em repouso. Então, gravem, enfisema igual dísnea. Dísnea que começa a grandes esforços e que na fase avançada a dísnea é em repouso. Gravou? Beleza. O paciente, ele apresenta tosse, né? Tosse mínima. E essa tosse, tipo, é aquela tossezinha. É uma tosse que tem pouca quantidade de esputo. Aqui a característica não é expectoração, tá? É uma tosse que ela pode ser produtiva? Pode ser produtiva mucoide, porém não é o fato mais importante. Aqui no enfisema, o seu paciente, ele não vai dizer para você que ele teve exacerbações mucopurulentas associadas à infecção. Ele não vai dizer para você que ele, mês passado, teve no hospital com uma crise de falta de ar, com muita tosse, que teve expectoração. Dificilmente isso vai acontecer. Difícil. Pode, mas vai ser difícil. Agora, olha a diferença da bronquite crônica. Na bronquite crônica, o seu paciente, ele tem um relato historial de tosse, tá? É um paciente que ele tem tosse seca que depois se volta produtiva. Tosse que tem a característica de expectoração mucopurulenta. E quando o paciente está lá, ó, choveu hoje aí, acho que choveu aí em Foz, né? Choveu aí em Foz, ou choveu em Cidade do Leste, ficou friozinho, ele vai baixar o hospital.
porque a tosse vai ser mais produtiva, ele vai ter cansaço, ele vai ter dificuldade respiratória. Viram como é diferente o enfisema da bronquite crônica em sua apresentação? É isso que vocês têm que saber, tá? Beleza, professora? Outra coisa importante. Quando vocês estão lá no hospital e falam para vocês, olha, é um paciente que tem DPOC, tá bom? É um paciente que tem DPOC. Prof, DPOC, você sabe que é obstrução crônica e progressiva do fluxo respiratório, associada a uma resposta inflamatória anômala das vias respiratórias e do parênquima pulmonar. Olha a diferença de um paciente enfisematoso e olha a diferença de um paciente com bronquite. Enfisematoso, a gente chama ele de pink puffer e bronquite blue bloater, tá? Porque vai ser um paciente mais cianótico. Beleza? Professora, geralmente os pacientes com enfisema, eles são mais magrinhos, né? Quando já está num grau de progressão maior. Os com bronquite já são mais obesos, já tem ali, né, a circunferência abdominal bem avantajada. Então, quando eu for fazer o exame físico, eu vou observar lá, ele tem tórax intonel, ele faz o uso da musculatura acessória, ele tem inspiração prolongada, ele tem taquipneia. Logo, eu vou lá, frêmito tóraco-vocal diminuído, elasticidade diminuída, expansibilidade diminuída, som timpânico, vocês vão colocar lá em hipersonoridade, a percussão, murmúrio vesicular diminuído, sibilo e estertor. Professora, tá. Mas, olha, o que eu tenho que saber, que eu tenho paciente que pode apresentar tosse crônica de tempos, e ela pode ser seca ou produtiva. Ambos podem ter dispneia progressiva, e geralmente é frequente maiores de 40 anos. Só que isso não vai te ajudar até então. Vamos lá, vamos ser mais específico aqui, ó. Bronquite crônica e enfisema, aqui cortou, tá? Crônica, bronquite crônica e enfisema. Vamos começar por bronquite, que vocês já viram. Gente, seu paciente, ele tem um hábito constitucional normal, ele pode não ser obeso, certo? Ele pode não ser obeso. Ronco e sibilo, muito comum. Você vai escutar o pulmão lá, você vai ver ronco e sibilo. Dísnea, o paciente tem dísnea na bronquite crônica? Tem, gente, só que é uma dísnea mais tardia, lá nos finais da idade desse paciente, tá? E é uma dísnea intermitente. Tosse aqui na bronquite, vocês sabem que é o sintoma predominante. Tosse. Se o seu paciente não tem tosse, não tem como caracterizar como bronquite crônica. Expectoração abundante, paciente escarra o tempo todo. Desculpa aí fazer esse barulho, mas é para vocês prestarem bem atenção. Escarra o tempo todo, é abundante. Sibilo, frequente. O tórax geralmente é normal, não apresenta aquele tórax intonel. Aqui na crônica é normal. E ele tem cianose, gente. É um paciente que tem cianose, é um paciente que é conhecido como paciente azulado. Professora, por isso é chamado de abotagado azul. Por isso é chamado de abotagado azul. Olha uma coisa interessante que eu disse para vocês. Esse paciente nosso aqui, ele vai apresentar a mesma característica radiográfica do outro paciente. Porém, o coraçãozinho dele vai ser coraçãozão, grandão. Ele vai ter um aumento da silhueta cardíaca. Quando eu falo de bronquite, eu estou falando de idade de preferência entre 40 e 45 anos. Enfisema é mais tardio, tá? E seu paciente, ao final da vida dele, ele vai cursar com insuficiência respiratória, isso é certeza. Em ambos os quadros. Beleza. Enfisema, gente. No enfisema, você tem um paciente magro, um paciente delgado, um paciente caquético. Ele tem ronco, ele sibila, ele tem a presença desses dois na ausculta? Não, é pouco frequente.
Dísnea, aqui é o sintoma predominante, é uma dísnea que começa a grandes esforços e depois em repouso. Tosse, tosse escassa, às vezes ele nem vai reclamar de tosse, às vezes ele nem tem tosse. Expectoração também. Sibilo pode acontecer durante um processo ou outro. O tórax, sintonel e cianose aqui é ausente. Esse paciente é soplador rosado. Por que soplador rosado? Porque ele vai ter a característica mais, como se fosse uma congestão. Ele vai ter a face mais avermelhada, a pele mais avermelhada, né? O que acontece aqui? O raio-x deles são muito parecidos. Como eu disse, o coração ele vai ser diminuído, ele, como se ele fosse mais atrofiado, né? Então a silhueta cardíaca vai ser diminuída. Ele vai ter um diâmetro anteroposterior bem maior, tá? Então, isso é interessante vocês observarem. Nem todo paciente com bronquite vai ter o coração gigante. Pode ser normal, depende do estágio da enfermidade. Mas aqui, geralmente, é diminuído. Ok? E a idade é entre 50 e 75 anos. Então, tem sim como vocês fazerem diagnóstico diferencial de bronquite crônica para enfisema, muito tranquilamente. Ok? Bom, vamos lá. Estou falando de enfisema, hein? Vou fazer o exame físico. Eu vou olhar o meu paciente vai apresentar o que eu chamo de dedos hipocráticos, ou dedos em palilhos de tambor, ou dedos de vidro de relógio. Independe, certo? Na inspeção, ele vai ter uma expansibilidade diminuída e tórax em tonel. Eu vou palpar esse meu paciente, tem a expansibilidade diminuída e frêmito tóraco vocal diminuído. Aqui parece que está tudo diminuído, né? Percussão, sonoridade pulmonar pode ser normal no início, e lembra que eu falei para vocês, ele vai ser hipersonoro. Quanto mais se agrava a enfermidade, mais sonoridade se apresenta. Vou auscultar. Quando eu ausculto esse meu paciente, eu tenho o quê? Murmúrio vesicular diminuído. Fase expiratória mais prolongada, tá? Isso é importante. Professora, e quando você coloca RV diminuído, o que é aquilo ali? Ressonância vocal diminuída. Quando vocês forem fazer uma prova, e cair lá, DPOC, paciente com enfisema, e vocês não tiverem certeza do que vocês estão fazendo, coloca tudo diminuído. Paciente enfisematoso não tem como ter nada aumentado, né? Tá tudo diminuído. Certo? Diga, Adriane. Uhum. Ficou claro para vocês entenderem as duas clínicas diferenciadas de bronquite crônica para paciente enfisematoso? Ou não? Sim? Beleza. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Vanessa, deixa eu ver seu nome aqui. Vanessa Ribeiro Rigon de Souza. Vanessa, na próxima aula você vai trazer para mim essa sua pergunta. Qual a explicação para os dedos tomarem essa forma? Interessante, não? Por que que os pacientes apresentam dedos em palilhos de tambor, né? Por que será? Eu quero saber essas suas teorias aí. Na próxima aula você traz para mim essas teorias, que eu acho muito interessante partilhar de teorias. Alguém tem alguma teoria igual a Vanessa que possa ir falar comigo pelo... Liga o microfone, parece que eu estou falando com a lenço ali. A falta de oxigenação nas pontas dos dedos. O que mais? Que gera alteração de forma.
Vamos ver, vamos deixar para a Vanessa concluir essa teoria dela, né? Vamos ver se ela está realmente certa. Qualquer coisa, se ela não tiver, a Débora Torati vai ajudar ela aí nessa teoria. Muito interessante essa pergunta. Vocês já pararam para pensar por que o paciente ele tem alteração no leite unguinal, né? Na unha ali. Por quê? O que muda? O que vira? O que acontece? Débora, você já pesquisou? Então fala aqui para mim, para os seus colegas, o que é. Eu não sei. Vamos ver essa sua pesquisa, se foi do mesmo lugar que a minha. Tá? Se você não responder hoje, na próxima aula, cadê a Adri para me ajudar aí a lembrar? Realmente diz que não tem explicação mesmo. Vamos lá, vamos pensar, por que será, né, galera? Deve ter alguma coisa aí, não é possível. Como que você vai ter um paciente com dedo hipocrático e não tem explicação para isso? Deve ter alguma explicação, fundamento, uma teoria, uma tese, independentemente do que for. Bom, para esses pacientes, geralmente, a gente vai precisar de exames complementares, isso é fato, como qualquer outro caso clínico. E aqui, uma das coisas que costuma dar bastante resultado é a radiografia, né, gente? Você vai fazer uma radiografia de tórax, de projeção AP e lateral. Você pode usar e abusar de uma tomografia, tá? Gasometria, geralmente esses pacientes, gente, a gente precisa fazer o estudo dos gases, principalmente quando eles chegam lá na emergência, na urgência, você vai ter que fazer uma gasometria, vai ver a concentração de O2, de CO2, tem que ver o pH, porque são pacientes que evoluem rapidamente para quadro de alcalose ou acidose respiratória, então tem que controlar isso aí. Agora, a prova de função pulmonar é muito importante, tá? Gente, espirometria caiu ano passado e caiu esse ano no Revalida. 2 questões sobre VEP, né? Sobre função pulmonar, tá? Se você tem um paciente que mesmo com estímulo de broncodilatador, ele apresenta uma redução crítica de 0,7%, é um paciente que apresenta cronicidade alta, ok? Só que a espirometria para nós, aí é algo que talvez a gente não teria como, né, tá de encontro, por assim dizer, porque não chega a todos, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente precisa, sim, tomar partido, tá? Beleza? Bom, outro ponto importante da nossa aula de hoje é falar sobre síndrome cavitária. Prof, como assim síndrome cavitária? Né? Cavernação, cavernas. Quando assim a gente fala caverna, eu não sei se vocês vão lembrar lá de anatomia patológica, existe um tipo de necrose, né? Na qual ela vai formando cavitações. E é praticamente isso que acontece aqui. Então, essas cavernas pulmonares, elas com certeza elas são consequência de eliminação do parênquima em uma área que tenha sofrido necrobiose. E aí a gente diz que pode ocorrer em abscessos, em neoplasias, em micoses, né? Mas a principal causa que a gente sempre vai lembrar é de TBC, ou de tuberculose pulmonar. Quando fala em síndrome cavitária, de imediato tuberculose vem na mente. Mas pode ser um abscesso? Pode, um abscesso forma cavidade, né? Pode ser um processo neoplásico? Pode, mas tuberculose é sempre o processo primordial. Beleza. Mas e aí, professora? O que a gente tem que saber em relação disso, né? Quando você pega um paciente que ele apresenta síndrome cavitária, ou esse processo de caverna pulmonar, é um paciente que tem manifestação clínica muito variável. É um paciente que apresenta tosse seca e vômica, né? Ao início, só isso. E aí você precisa de alguns outros dados importantes. Mas vamos falar disso já, tá? Vamos falar disso. Bom, então, às vezes, a gente tem alguns achados radiológicos, né, de uma cavidade, isso é bom para um diagnóstico diferencial.
Não posso só olhar uma zona, uma cavitação e dizer, não, isso aqui é tuberculose, pronto, acabou. Não, gente. Tem processos inflamatórios que podem formar cavitações, como sarcoidoses, granulomatoses de Wegener, né? Processos neoplásicos que podem formar cavitações. Carcinoma broncogênico, né? O carcinoma já necrosado, ou até mesmo um grau de metástase necrosada. Isso tudo pode formar cavitação. Mas até um processo infeccioso, que é o mais comum, que a gente escuta o dia a dia, um abscesso, tuberculose, uma micose, né, ou uma parasitose. Então, eu não posso dizer que toda imagem radiográfica que eu observar, eu olhar uma cavidade é tuberculose. Não, doutora, tá errado, realmente tá errado, tá? Então, pode ser desde um processo inflamatório, pode ser desde um processo neoplásico e pode ser até mesmo processos infecciosos, tá bom? Então, não fiquem naquela lá, eu vi isso aqui, não, isso aqui, certeza que é TBC. Aí, quando a gente fala de certas manifestações, eu pergunto para vocês se vocês já ouviram, provavelmente, né, falar de vômica. Vocês sabem o que é vômica? Vômica não é vômito, tá? Já? Alguém já ouviu falar de vômica? Gente, vômica é quando o paciente de vocês, ele expele pela boca secreção purulenta. É como se fosse um vômito purulento. Imagina você vomitando leite condensado. Eu sei que foi bem nojento agora, né? Mas é para vocês terem mais ou menos a noção do que é, tá? Isso é vômica, beleza? Desculpa, Dai, mas é que é para a gente entender bacana o que é, tá? É quando você tem um paciente que tem um cisto, um paciente que tem um abscesso lá no parênquima pulmonar, e esse abscesso, esse cisto, ele pode passar pelos brônquios, né? Ou seja, ele tem a ruptura, isso passa pelos brônquios e você vai e volta. É mais ou menos um leite condensado saindo pela boca. Isso é vômica. Sempre que falar em vômica, vocês lembram desse meu exemplo, que vocês não vão esquecer mais, tá? Pode ser só pus, pode ser pus com sangue, depende, beleza? Nossa, eu apelei agora também, né? Claro que vocês não vão esquecer mais. Vamos lá. Tuberculose caiu bastante na prova do Revalida. Tem muita coisa para se falar de tuberculose. Vocês concordam comigo que hoje tuberculose é uma das coisas que a gente fala constantemente e que, por incrível que pareça, a gente acha que está freando o processo. Pelo contrário, não. Está aumentando o processo. Né? Muitos pacientes aí estão enfrentando e passando por longos processos de tratamento em relação à tuberculose. E despencou no Revalida, né? Mas o que a gente tem para falar de tuberculose? Vamos lá, professora, fala aí para mim, o que a gente pode dizer? Quando a gente fala de tuberculose, eu vou dar um breve resumo aqui, tá? Porque eu não vou pular muito para outros temas, até porque para não colocar nossa aula mais larga. O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença infecciosa, uma doença transmissível, que afeta de forma prioritária os pulmões, tá? Prioritária, por que eu usei esse termo prioritário? Porque a tuberculose, a gente sabe que tem afetação até em vértebra, afetação em meninge, afetação em outras localidades e não necessariamente ser só nos pulmões, certo? Pode acometer vários órgãos? Pode acometer vários sistemas? Pode, tá? A doença, gente, é causada por quem? A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. A gente chama carinhosamente o Mycobacterium tuberculosis de bacilo de Koch.
né? Fica mais bonitinho, falar assim, ó, o bacilo ali, ó, qual bacilo? O bacilo de Koch, tá? Geralmente a gente faz, né, ou fala dessa forma. Bom, às vezes, nós temos algumas condições extrapulmonares, tá? E quando é extrapulmonar, geralmente é mais em pessoas que, infelizmente, vivem com HIV. Então, por isso que geralmente fala TBC e já lembra de pulmão. Quando é extrapulmonar, são pacientes imunodeprimidos, né? Pacientes que apresentam HIV, tá? Se eu falar de Brasil, e isso também a nível de Paraguai, no Brasil, essa doença é um problema de saúde sério, né? Mas por que, professora? O que acontece? A gente tem vários pacientes que não fazem o tratamento de forma certa, a gente tem vários pacientes que não são diagnosticados de forma certa, e a transmissão cada vez mais é crescente, tá? O que a gente pode dizer, né? Sintoma. Você tem um paciente que você tem alguns fatores de risco que você tem que abrir o olho. No Paraguai é cultural a gente tomar tereré. No Brasil é cultural a gente tomar tereré, chimarrão, não é? É cultural. A gente divide com todo mundo aquilo ali. Como dizia meu professor de pneumologia, todo mundo chupa do mesmo lugar. Isso não foi pejorativo, não foi ofendendo ninguém, tá? Mas todo mundo toma, compartilha da mesma forma. E o que acontece? Esse compartilhar é que está o problema. Então, nós temos grupos populacionais de risco. Se eu tenho um paciente que veio derivado do cárcere, né, que estava na prisão, isso é uma via grande de transmissão, né? Pacientes que estão em lar dos idosos, por exemplo, nós que estamos em meio na faculdade, e aí a gente tem o hábito de tomar tereré, fumar narguilé, compartilhar as coisas, a gente é suscetível a isso. Prof, e aí? O seu paciente, ele vai começar tendo uma tosse. Vai ser uma tosse, né? A tosse vai ser uma tosse seca, que depois ela vai ser uma tosse produtiva. Eu estou contando uma breve história, já eu vou para a aula lá, abro o slide e explico. Tá? Então, o que mais? Isso vai passar semanas, tá? Ele pode passar semanas com essa tosse, pode ser 3, 4, 5, 6 semanas, só com tosse, mais nada. Aí, de repente, ele vai ter uma febre vespertina, grave o que eu estou falando, tosse, febre vespertina, finalzinho da tarde, 5, 6 horas ali, ele começa a sentir o corpo dar uma esquentadinha. Ele vai ter sudoração noturna, ele vai emagrecer, ele vai ter cansaço e fadiga. Então, vou voltar para vocês lembrarem. Eu tenho um paciente que tem tosse seca, né? Que depois ela pode ser produtiva. Logo, eu tenho febre de característica vespertina. Às vezes não é nem uma febre, é uma febrícula. Eu tenho sudoração noturna, né? Ou sudorese noturna. Isso pode acontecer e acontece muito. O que mais, professora? Eu emagreço. Paciente reclamou que emagreceu sem fazer nada. O que é isso? Opa, jamais. E cansaço e fadiga. Com isso, eu posso já dar o diagnóstico de cara de TB? Depende. Diagnóstico sintomatológico me leva a crer que há um processo relacionado à tuberculose. Mas eu não posso, até então, dar o diagnóstico fechado, né? Eu preciso fazer o quê? Baciloscopia, tá? Então, você vai solicitar baciloscopia ao seu paciente, com certeza. Eu posso fazer o teste rápido molecular para tuberculose, eu posso fazer cultura para micobactéria, pode, e logo, raio-x de tórax, tá? Raio-x de tórax. Beleza? Não é fácil? Hã?
Gente, como é que eu... Um dia, um paciente perguntou assim para mim, professora, como é que eu pego tuberculose? Eu falei, o simples fato, né, de um paciente que está infectado falar com você, espirrar, tossir, né, e esse paciente está na fase ativa, você simplesmente vai ser um outro portador, tá? Quando você tem um paciente que ele lança essas partículas em forma de aerosol, essas partículas têm o bacilo, e pronto, aconteceu todo o jogo. Certo? Professora, é uma curiosidade. Sempre eu escutava no hospital os médicos falarem, porque o paciente está com tuberculose, está na fase ativa, está na fase ativa. Quanto tempo dura essa fase ativa? Então, o que acontece? A fase ativa é até não começar o tratamento, tá? Então, quando o seu paciente começa o tratamento, a transmissão ela vai diminuindo, tá? Após 15 dias de tratamento, a fase continua ativa, porém reduzida. Entendeu? Fase ativa é até esse paciente no teu tratamento. Começou a tratar, diminui a probabilidade. Senão, ele vai ser ativo para o resto da vida. Já pensou, não trata? Né? Entendeu? Isso é fase ativa. Por exemplo, Sim, Dai, você está lá no hospital, você recebe um paciente com essas características aqui: tosse seca, febre vespertina, sudorese, emagrecimento, cansaço, fadiga. Quando você está falando com ele, você não está usando a máscara, né? Se fosse antigamente, a gente ia pecar muito grandemente com isso. Hoje a gente já usa a máscara como acessório, digamos assim, né? E aí, ele estava na fase ativa, porque provavelmente ele estava com essa tosse de tempo já, há semanas. Então, ele está ativamente transmitindo, tá bom? Bom, meus amores, então tá, o paciente ele pode, isso falando de tuberculose, foi os sintomas que eu citei, tá? Mas se for um abscesso, ele pode ter vômica, que é o que eu falei para vocês do leite condensado, tá? Então, para que a gente consiga fazer esse exame físico, a gente precisa ter essa cavitação, que esse exame físico tem alterado, a cavitação, esse orifício, ele tem que estar muito próximo à periferia do pulmão, tá? E ele tem aproximadamente 4 centímetros. Quando a cavitação é pequena, quando é menor, ela não é tão grande, tão avantajada, talvez você não tenha muita percepção no seu exame físico. Quanto maior for a cavitação, maior vai ser a manifestação clínica. Bom, o que eu tenho na inspeção? Eu tenho expansibilidade diminuída na zona afeta. O que eu tenho na palpação? Expansibilidade diminuída e frêmito tóraco vocal aumentado. Lembra lá da pneumonia? Pois é. Percussão, sonoridade normal ou som timpânico. Agora, a ausculta é interessante, gente. A ausculta é respiração broncovesicular ou brônquica, tá? Ou essa respiração vai estar no lugar do murmúrio vesicular. Ressonância vocal aumentada ou pectorilóquia. Respondam para mim. Essa característica de exame físico parece com que patologia que vocês conhecem? Qual patologia que vocês conhecem que o paciente cursa com esse exame físico? Pneumonia. Pneumonia, perfeito, Ingrid, perfeito, Débora. Pneumonia. O paciente até então você vai dizer, não, é pneumonia, não é TBC, não, o que é, meu Deus? Vamos solicitar um raio-x, pronto, vamos ver, tá? Por isso que é interessante a gente saber as patologias que se assemelham. Bom, logo, não se esqueçam do que eu disse para vocês. Vou solicitar lá um raio-x, né? Eu tenho aqui uma cavitação central, toda essa zona aqui é uma zona de afetação muito grande, uma zona comprometida, porém aqui está minha cavitação. Nessa cavitação, a cavitação já não está tanto para a periferia, porém uma cavitação um pouco maior. Eu só tenho que tomar um cuidado, que às vezes esse meu paciente ele tem uma cicatriz cavitária.
Ele já pode ter tido um caso de abscesso, já pode ter tido um caso de tuberculose e ficou essa cicatriz aí no pulmão. Então, por isso eu tenho que perguntar os antecedentes desse paciente, tá? Então, geralmente é essa imagem. Mas nem sempre, isso é muito importante. Nem sempre, quando você tem um paciente que tem essa imagem aqui, nem sempre é sugestivo só de tuberculose, tá? Não se esqueçam disso. Bom, gente, olha lá, ó, quadro clínico e radiológico, contato com adulto com TB, prova tuberculina, estado nutricional. Isso aqui é uma tabela de classificação, mas não esqueçam que o paciente apresentou febre, característica vespertina, ou febrícula vespertina, tá? Expectoração hemóptica, ou emagrecimento, cansaço, sudorese noturna, preste atenção. Aí a gente vai pontuando, ok? E aí a gente faz o achado radiológico, a gente vê em relação ao contato, faz a prova tuberculina e vê o estado nutricional. Tem alguns pacientes que chegam em desnutrição grave. Isso aqui é mais para clínica, tá? Eu coloquei aqui só para vocês saberem, beleza? Bom, então não se esqueçam aí, nós falamos sobre síndrome de consolidação, falamos de síndrome atelectásica ou atelectasia, hiperaeração, tá? E eu só não falei muito de congestão passiva dos pulmões, porque eu vou falar para vocês isso agora em cardio, ok? Em cardio eu vou falar, tá? Porque geralmente a congestão passiva dos pulmões dá em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, e isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse quadro não é um quadro que eu espero que vocês decorem, porém, em síndromes pulmonares, eu expliquei pneumonia, eu falei sobre tuberculose, eu falei sobre enfisema pulmonar e atelectasia, né? Seja neoplásica, seja por corpo estranho, isso é importante vocês saberem, tá bom? Como eu disse, congestão passiva dos pulmões, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Por quê, professora? Porque nós vamos falar disso em insuficiência cardíaca, tá? Então, a principal causa de congestão passiva é a insuficiência ventricular esquerda. Se o seu ventrículo esquerdo é insuficiente, isso vai congestionar passivamente os seus pulmões. Aí a gente vai ver o que é que a gente vai encontrar, quais são os achados importantes nesses pacientes. Tá? Vamos lá? Podemos ir para o caso clínico? Daqui a pouco eu já dou um intervalo para vocês, pode ser? Ou vocês já cansaram de ouvir a minha voz? Vamos? Então, beleza. Nós temos ali uma senhora de 75 anos que dá entrada ao pronto-socorro, acompanhada com um filho, com queixa, olha a queixa dela, dispneia e tosse não produtiva, tá? Dispneia e tosse não produtiva. A dispneia é mais importante aos esforços e aumentou progressivamente nos últimos 2 meses. Ela nega dor torácica, febre ou calafrios. Há 3 semanas, ela procurou atendimento médico ambulatorial pelas mesmas queixas e ela foi tratada com azitromicina por 3 dias. Só que ela não teve melhora nenhuma, tá? Ela é diabética, ela é hipertensa há 20 anos e ela tem obesidade grau 3. A paciente também tem artrite reumatoide e nunca fumou. O filho comenta que percebeu que ela perdeu peso e diminuição da ingesta alimentar nas últimas semanas. Opa, gente, uma paciente de 75 anos, dispneia e tosse não produtiva, uma paciente que teve, né, esse quadro muito similar, há dias atrás, há semanas atrás,
e o filho nota que ela perdeu peso, teve diminuição da ingesta alimentar, é de se chamar atenção, né? Tá bom. Quando faz o exame físico, a paciente está tossindo e aparenta estar mal, né? A aparência do paciente nosso está mal. Temperatura axilar 37,7, então ela tem uma febrícula. Frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto. PA de 140 a 70 e respiratória 24. Satura 89, hein? Em ar ambiente. A saturação não tá boa, não. Não é possível avaliar a pressão venosa jugular devido à obesidade. Tem estertores em ambos os campos pulmonares. Ausculta cardíaca sem alteração, mas ela tem estertores em ambos os campos. Não tem edema de extremidade e as mãos e os pés estão quentes e há presença de deformidade articular. A deformidade articular é pelo quadro de artrite, tá? Ela faz o uso de lisinopril, atenolol, glipizida e metformina, tá? O filho acha que ela usa outras medicações, mas não tem certeza nenhuma. Ela nunca foi atendida nesse serviço, de maneira que não há nenhum histórico médico disponível. E ela também não trouxe nenhum outro exame ou qualquer outra receita. São coletados alguns exames. Meus amores, até aí vocês têm noção do que pode ser? Ou não? Natasha colocou TBC? Pode ser. Luiz colocou enfisema. Tá parecendo coisa. Vamos acompanhar o caso clínico aqui, que é interessante. Esse caso clínico é show de bola. Bom, vamos lá. Paramos ali que ela, né, alguns exames foram solicitados. Hemoglobina 10, leucócitos 13.000, creatinina 1,0 e pró-BNP maior que o limite superior da normalidade. Alguns alunos, às vezes, não sabem os valores normais, e isso é fato muito normal, mas pró-BNP é algo que muitos ainda ficam assim, prof, o que é BNP alto? Né? Isso aí significa, gente, é uma proteína, NT ou pró-BNT, tá? E é um alto risco quando ela vem elevada de ataque cardíaco, derrame, de insuficiência cardíaca, até mesmo morte, certo? Exame de BNP vocês vão muito escutar falar, tá? Na realidade, é mais utilizado no caso para detectar e avaliar insuficiência cardíaca. Bom, beleza, veio super aumentado. Radiografia de tórax é vista pelo residente de radiologia e sua impressão inicial é de congestão vascular pulmonar. Beleza, ele olhou lá e falou, não, isso aqui é uma congestão vascular pulmonar porque o pró-BNP veio elevado. Então, significa que ela tem insuficiência cardíaca levando a uma congestão vascular pulmonar. Por que não? Tá, show de bola, deram um diagnóstico. Internaram a paciente, ela começou a receber furosemida endovenosa, diurético de asa, né, para dar uma controlada aí. E o residente que admitiu passa o plantão para o seguinte diagnóstico, né? Passa o plantão com o seguinte diagnóstico: idosa, hipertensa, diabética, com insuficiência cardíaca descompensada, admitida para tratamento de exacerbação da insuficiência cardíaca. Beleza, show, deu diagnóstico. Mas, gente, passou 2 dias essa paciente internada e a dispneia dela e a tosse não melhoraram, pioraram. E aí, o que aconteceu? No 3º dia, a nova residente que assumiu o caso revê a radiografia e observa a presença de opacidades mal definidas. E essas opacidades são em vários os campos pulmonares, né? Em ambos os pulmões também. Ela falou com o médico-chefe sobre sua suspeita, né, de que houvesse um padrão intersticial sugestivo de uma doença pulmonar primária. Ou seja, o que ela disse? Doutor, eu acho que essa paciente já tem alguma doença de base pulmonar, não é insuficiência cardíaca. Só que o médico ignorou, porque é residente não sabe de nada, né? E comentou que ela tem insuficiência cardíaca descompensada, e isso é um diagnóstico válido e pronto. E a residente ficou quietinha, não falou mais nada.
No quarto dia, né, na noite do quarto dia, a paciente piorou, teve queda da saturação de O2. Começaram corticoide, ó, né? Quando o paciente ele tem uma desaturação grande, grave, vamos pegar um corticoide para ver se a gente reverte o caso. Corticoide, broncodilatador, antibiótico de largo espectro e nada. No dia seguinte, o filho traz exames e medicações que ele localizou na casa da mãe. E a equipe descobre que ela vinha usando infliximab, né? Infliximab é um fármaco usado para artrite reumatoide nos últimos 4 meses. Beleza. No mesmo dia, chegou o resultado de um ecocardiograma, tá? Que foi realizado no segundo dia da internação. Mostra a fração de ejeção normal, sem evidência de pressão de enchimento elevada. Gente, fração de ejeção normal não tem como eu classificar paciente com insuficiência cardíaca desse jeito. O que aconteceu? O paciente foi submetida a um ataque de tórax e revelou um padrão reticular com inumeráveis nódulos pulmonares pequenos. O nódulo era de 1 a 2 milímetros, bem pequenininho, né? E disseminados, esparramados por todo o pulmão. O diagnóstico diferencial é, então, ampliado para pneumonite por hipersensibilidade. Aí o outro disse, não, isso é um linfoma. Não, isso aqui é uma infecção fúngica. Não, isso aqui é tuberculose miliar. Então, olha como é que foi mudando o quadro clínico, né? E cada um deu uma sugestão, pneumonite por hipersensibilidade, linfoma, infecção fúngica e tuberculose. Tá, começaram o esquema quadruplo para o tratamento de TB. E aí, olha a surpresa, que foi confirmada após o resultado positivo para Bar no escarro. A paciente evoluiu com insuficiência respiratória, claro, né, ela já estava bem descompensada, foi levada para a UTI, mas continuou piorando e ela veio a óbito após 14 dias de internação, tá? Ainda solicitaram aí necrópsia, e aí confirmou tuberculose miliar. Então, para vocês, né, pensarem um pouquinho, esse caso clínico é muito interessante, e a gente observa o comentário aqui. Claramente é um caso clínico que ilustra não só um erro diagnóstico, mas também um diagnóstico difícil, com certeza, né, gente? Só que o emagrecimento já me levava a pensar que poderia ser pela insuficiência cardíaca? Sim, paciente com insuficiência cardíaca descompensa e emagrece. Mas poderia ser um câncer e poderia ser tuberculose, né? Então, o que a gente pode aprender com esse caso? Que erros ocorrem e que podem ser evitados. Mas como pensar diante de um caso complexo, envolvendo, por exemplo, múltiplas comorbidades? Essa é a nossa mente de médico, né? Como? Então, a gente tem que começar o quê? Começar do começo, começar a coletar os dados, história, exame físico. Talvez se você tivesse perguntado para ela se ela tinha histórico de tuberculose, se ela teve alguma vez tuberculose, se ela já tratou ou tinha alguma doença pulmonar prévia, né? Depois que você fez isso bem feito, o segundo passo era o quê? Organizar os dados, usar a palavra-chave e construir um resumo do caso. O que mais chama atenção, gente? Quais são os dados positivos de valor, né? Por exemplo, mulher idosa com quadro subagudo de dispneia progressiva e tosse não produtiva, hipertensa, diabética, obesa e com artrite reumatoide. Esse é o quadro clínico. Isso aí é o que foi referido da nossa paciente. Resumo mais completo, vamos acrescentar no exame físico o que a gente achou? Dado positivo de valor. Subfebril, gente. Febrícula, lembra que é característica de tuberculose. Taquicardia, taquipneia, hipóxia e estertor pulmonar bilateral. Ok? O filho mencionou que ela tinha o quê? Diminuição do apetite e perca de peso. Poxa, olha aí, né? E aí? Quais as hipóteses que esse resumo do problema poderia suscitar? Insuficiência cardíaca? Doença pulmonar primária? Aí vocês lembram. Quais são as 3, ou como, né, a gente vai lembrar, 3 causas que levam à dispneia. Então, a dispneia
que pode ser causada por 3 grandes grupos de doença. Olha lá, gente. Quando eu falo em dispneia, que eu falo que vocês têm que saber a semiologia do início do beabá, semiologia da dispneia. Dispneia faz eu pensar em 3 grandes coisas. Doença cardíaca ou cardiovascular, que pode ser, claro. Doença pulmonar, que é claro. E outros. Anemia pode levar a dispneia. Acidose pode levar a dispneia. Doença neuromuscular pode levar a dispneia. E ataque de pânico pode levar a dispneia. Tá? Então, é uma das coisas que a gente sempre tem que pensar. Isso aqui é um outro caso clínico, aqui tem outro, e depois, se vocês quiserem aí, eu coloquei mais só para que vocês possam entender e interpretar os casos clínicos, tá? Mas o que eu mais queria comentar daquela paciente lá, que é o que realmente chama atenção. Né? E aí, o que vocês acharam desse caso clínico? Foi bom? Muito interessante, né, galera? A gente vai para várias esferas de pensamento em relação a um quadro clínico, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem um café, 10 minutinhos, e eu já volto, beleza? Vão lá tomar um cafezinho. Eu também achei show essa formulação de caso clínico, hein? Como muitos precisam se deslocar, então, para que ninguém leve ausência, beleza? Vocês me dão um ok quando eu posso continuar. Aula aqui, nós vamos falar de síndromes pleurais, tá? Síndromes pleurais é algo mais curto, é algo mais tranquilo, mais light, talvez a nossa aula até nem se estenda muito, e aí a gente já finaliza a parte de respiratório, beleza? Eu vou mandar para vocês depois um outro slide que eu preparei, como se fosse, não, é um repasso de semiologia respiratória, tá? Então, são vários casos clínicos tirados do Argente, e lá vocês podem acompanhar, tem imensos casos clínicos lá, tá bom? Depois, Adri, você me lembra aí de passar esse slide para vocês. Eu preparei nem tanto para aula, como para que vocês pudessem acompanhar alguns casos clínicos, certo? Bom, vamos seguir então. Vamos começar, vamos falar um pouquinho, então, das síndromes pleurais, né? O que a gente tem que saber? Quando a gente fala de síndromes pleurais, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é aquela questão de, prof, poxa, o que é uma síndrome